Paulo Gonet, o PGR Paulo Gonet, acaba de tirar Bolsonaro da prisão em regime fechado, gente, tá? Agora, neste exato momento, PGR Paulo Gonet acaba de tirar Bolsonaro da prisão, deu um parecer favorável à prisão domiciliar. Esta decisão do Paulo Gonet simplesmente surpreendeu o Brasil inteiro, gente, tá? Finalmente o PGR Paulo Gonet deu parecer favorável para a soltura de Jair Messias Bolsonaro, Bolsonaro livre, Bolsonaro em prisão domiciliar. O que é que vai acontecer de agora em diante? Eu vou explicar todos os detalhes e por que o PGR Paulo Gonet acabou de tirar Bolsonaro da prisão em regime fechado. Eu vou explicar tudo nos mínimos detalhes aqui, o que está por trás dessa decisão do Paulo Gonet. Outra bomba que acabou de explodir, gente, tá? O colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, acabou de explodir a maior bomba contra o ministro Alexandre de Moraes, e é sobre o escândalo do caso Master e Daniel Vorcaro, gente, tá? O desespero tá tomando conta. Lauro Jardim acaba de explodir a maior bomba de todas e atingiu em cheio o ministro Alexandre de Moraes. Outro que foi atingido também pelo escândalo do caso Master, agora neste exato momento, foi o Lula, gente, tá? Lula da Silva acaba de ser dragado pelo escândalo do caso Master. E agora, gente, eu vou trazer aqui para vocês a bomba que simplesmente destruiu toda e qualquer possibilidade do Lula em se perpetuar na presidência da República. Após esse vídeo que eu vou trazer aqui, simplesmente Lula tá fora da eleição. Acabou para o Lula, gente, tá? Vou trazer também essa informação. Gente, além dessa e outras várias, vou ficar dando spoiler aqui. Inclusive uma bomba, né? O desespero do Gilmar Mendes com tudo que acabou de ser exposto aqui nesse dia de hoje. Decano do STF, Gilmar Mendes, está desesperado, está desnorteado. Vou trazer também esse desespero do Gilmar Mendes. Por que que o Gilmar Mendes ficou desesperado? Inclusive, gente, tá? Vou trazer aqui também uma decisão, nova decisão do ministro Alexandre de Moraes, que chocou o Brasil inteiro, gente, tá? Nova decisão de Alexandre de Moraes que chocou o Brasil inteiro. Que decisão foi essa que pegou o Brasil inteiro de surpresa, que chocou o Brasil? Vou trazer também aqui nesse boletim. Tudo isso, rapidamente, eu vou trazer aqui de forma rápida, breve e bem objetiva, daquele jeitinho que eu sei que todos vocês gostam. Só não esqueçam de se inscrever aqui embaixo no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo o máximo possível que vocês puderem. Deixa eu trazer outros que devem estar revoltados e furiosos. É Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, gente, tá? Novas provas no caso, né, do caso Master revelam: Lava Jato estava chegando em ministros do STF. O tempo é a razão e a verdade, gente, tá? Há basicamente 10 anos atrás, jornalistas já tinham exposto ministros do STF. Só que a bomba veio estourar agora, 10 anos depois. Vejam só. Gente, olha só essa matéria do Lauro Jardim. Parece novidade, né? Mas aqui no Paraná, nós já sabemos que esse resort Itaiaia é do Toffoli há muito tempo. Aqui para nós não é novidade para ninguém. E não é novidade também, e agora veio às claras, agora tá muito claro tudo isso, que a Lava Jato só acabou quando chegou nos ministros do STF. Os ministros do STF que estavam ali à frente da Lava Jato estavam apoiando a operação. Lembrem até que o Dias Toffoli, isso, ele arrumou confusão com o PT por causa disso, ele chegou a negar 11 pedidos de liberdade do Lula. Ele chegou a negar que o Lula fosse no velório do próprio neto. Aí, quando a Lava Jato, que tinha o apoio dos ministros, inclusive para manter Lula preso, chega em ministros do STF, a Lava Jato começou a chegar no Toffoli. Lembra uma matéria da Cruzoé? O amigo do meu pai, que daí foi censurada por decisão dele, Alexandre de Moraes. A Lava Jato estava chegando em parentes do Gilmar Mendes. Aí então, quando começou a chegar em ministros do STF, aqueles que apoiavam a Lava Jato, vejam, é só dar um Google. Gilmar Mendes apoiava a Lava Jato, Toffoli apoiava a Lava Jato. Aí, quando a operação começou a chegar neles, eles acabaram com a operação. Essa matéria do Lauro Jardim, ela é verdade. A Força Tarefa já tinha na mira
o Toffoli por causa desse resort Itaiaiá. Mas daí, os intocáveis, quando descobriram que estavam na mira, acabaram com a operação. Mas o tempo é a razão da verdade e a nova Lava Jato, podemos chamar de Lava Toga, tão sonhada Lava Toga, está chegando. Esse caso master vai ser uma Lava Toga. Eu tô achando tudo isso maravilhoso, porque aqui para nós paranaenses, nada disso que veio à tona agora é novidade. E o que está melhor de tudo é que, pelos motivos que encerraram a Lava Jato, é que os tiranos cairão. Gente, tá? Quem te viu, quem te vê, né? O mesmo Dias Toffoli de 10 anos atrás, né? Que criou, né, o inquérito do fim dos mundos, né? Da fake news, após aquela matéria da Cruzoé, amigo do meu pai. Eles foram lá e jogaram uma pá por cima de tudo, gente. Vamos enterrar a Lava Jato, porque agora chegou na gente. Porém, 10 anos atrás a coisa voltou, mas voltou assim, gente, tá com muita força. E tá praticamente impossível. Porque lá atrás eles conseguiram, né, gente, tá enterrar tudo. Aqui tentou enterrar, mas não conseguiram. E com o André Mendonça aí tomando conta do caso, muita gente deve cair, gente, tá? E o desespero tá tomando conta, gente, tá? Tá tomando conta. Inclusive, desespero está tomando conta do ministro Alexandre de Moraes. Vejam o que o Lauro Jardim acabou de fazer, gente. Definitivamente, o Grupo Rede Globo está mesmo disposto, o Grupo Globo está disposto a destruir Lula e Alexandre de Moraes. Vejam só. Lauro Jardim, delação de Vorcaro caminha para ser rápida. Esse comentário aqui, ó, ótimo, quanto mais rápido, melhor. A Papuda está ansiosa para sentir o gosto de togados. Esse comentário aqui foi... Então, segundo Lauro Jardim, parece que a delação do Vorcaro vai ser muito mais rápida do que a gente imaginava. E a informação que a gente tem de bastidores é que tem ministros, gente, tá? Que estão desesperados. Tá aqui, Lauro Jardim, delação de Vorcaro caminha para ser rápida. O julgamento do Bolsonaro não foi na velocidade da luz, lá do golpe. Foi rápido, né, gente, tá? Meu Deus, nunca vi um julgamento tão rápido quanto aquele do Bolsonaro. E o mundo não gira, né? O mundo capota. E parece que agora a delação do Daniel Vorcaro vai ser mais rápida do que se imaginava, para desespero de muitas autoridades de Brasília, tá? Assim como nas CPIs, nas delações premiadas, nunca dá para prever como e quando elas terminam. Apesar disso, a expectativa, né, de quem está envolvido no processo de delação premiada de Daniel Vorcaro é que ele transcorra de forma acelerada. Concretamente, entre a assinatura do acordo e a homologação, tudo possa se dar em cerca de 90 dias, ou seja, no fim de julho. A delação está sendo negociada com a PF e com a PGR e terá de ser homologada pelo ministro do STF, André Mendonça. Diz uma pessoa que participa das negociações, né? Acordo tem que ser timing, né? E nesse caso não pode ser lento. Na quinta-feira passada, Lula novamente falou do caso Márcia. Não deixaremos pedra sobre pedra para que a gente possa apurar tudo o que fizeram, dando um rombo de 50 bilhões no país. Com o claro objetivo de tirar do seu colo qualquer respingo do escândalo, mas parece que o Lula não está conseguindo enganar nem a Globo. Imagina enganar o povo brasileiro, né, gente? Lula foi dragado por esse escândalo do caso Márcia e agora com a delação... funcionando em tempo recorde, desespero deve estar tomando conta de muitas autoridades em Brasília, gente. A informação que a gente tem é que tem ministro do STF que não está nem conseguindo dormir, tá? Alguns estão conseguindo dormir à custa de muito remédio, gente, tá? Deixa eu trazer aqui para vocês agora, gente, um vídeo daqui a pouco, gente, tá? PGR acaba de salvar Bolsonaro, gente, tá? E é sobre a prisão do Bolsonaro, é sobre soltura de Bolsonaro. Eu tô aqui até agora sem acreditar nessa notícia. Eu tive que ir em vários portais de notícia para ter certeza de que eu não estava sonhando, que, né,
Calma, daqui a pouco eu vou trazer isso para você, mas antes deixa eu trazer aqui o vídeo do Rodrigo Constantino destruindo ministros do STF, gente, tá? Ele esculhambou e detonou nova decisão de ministro do STF. Por quê? Parece, ao que tudo indica, gente, tá? Aquele voto do Gilmar Mendes, né, pela manutenção da prisão do Vorcaro, tem um plano sórdido, ardiloso por trás dessa decisão do Gilmar Mendes, que o Rodrigo Constantino já captou esse plano e expôs aqui pra gente. Vejam só. Pois é, Gilmar Mendes, o ultragarantista, está de volta, né? E obcecado com a Lava Jato. Realmente é impressionante como ele tem verdadeira ojeriza pela Lava Jato, né? A operação mais bem sucedida de combate à corrupção no Brasil. Por que será, né? Olha, a gente fala muito em Toffoli e em Alexandre de Moraes, porque são os dois nomes que não só criaram o inquérito do fim do mundo, que o Emerson conhece melhor que todos, né? E porque estão envolvidos aí no caso Master, já com um batom na cueca que veio à tona, né? Com a ligação comprovada que foi pro número do próprio Moraes, que o Vorcaro ligou no dia da prisão, enfim, 129 milhões para cá, 35 milhões para lá. Então a gente fala muito desses dois. Mas o Gilmar é aquele que não só é o decano da Corte Suprema, como opera nos bastidores, né? Ele é o nome, ele é o ícone do centrão fisiológico no STF. Ele é um nome que está por trás de tudo, né? A gente precisa falar mais em Gilmar Mendes e denunciá-lo também. Pedir a sua cabeça também, né? O impeachment e por aí vai. Eu recomendo, já que ele é tão obcecado com a Lava Jato, eu recomendo muitíssimo o texto do Deltan Dallagnol na Gazeta do Povo. Está publicado hoje, esmiuçando, destrinchando esse voto do Gilmar. Tá tudo lá, né? O timing, ele obviamente colocou o voto na sexta-feira, no final do dia, faltando poucas horas para terminar, né, o prazo, ele já era voto vencido, e ele deu um cavalinho de pau ali na frente, né? Ele deu um plot twist. Ele vinha com uma narrativa toda de quem ia votar contra, né, a manutenção da prisão, talvez fosse o voto original dele, óbvio, né? E de repente ele, depois de tecer críticas terríveis a tudo, a espetacularização pela imprensa, a falta de garantia, a falta de participação da PGR, aí ele está cavando o pênalti da nulidade ali na frente, depois dele esculachar, né, a forma como aconteceu a prisão, ele vai lá e diz, não, mas eu voto pela manutenção da prisão por enquanto. Por hora, né? Então é óbvio que é um voto a contragosto, um voto vencido, e um voto de quem prepara, como o Gilmar sabe fazer como ninguém, né? Pênalti ali na frente para tentar anular isso tudo. Ele voltou a ser o ultra garantista, preocupado com cada mínimo detalhe, com as prerrogativas todas, né? O Ministério Público é que tem que provocar, ele nunca se incomodou com isso quando o alvo era Bolsonaro. O vazamento para a imprensa, ele nunca se preocupou com isso quando conversas do Eduardo Bolsonaro com Silas Malafaia ou com o próprio pai, conversas bastante constrangedoras, né? Com xingamento e tudo, vieram à tona. Quando a Daniela Lima, ainda na Globo News, trazia ao público informações antes de estar publicado no site do STF, né? Ela sabia de coisas ali com o WhatsApp de ministros do Supremo, e isso nunca incomodou o Gilmar, a gente não viu uma fala dele, uma palavra dele sobre isso. Então, Lacombe, nós estamos diante do maior cínico da história, né? O Gilmar Mendes, ele é o grande problema do STF, ele é o maior problema do STF. A gente não pode esquecer isso porque o Alexandre de Moraes assumiu a faceta da tirania, do abuso de poder, da truculência, aquele que manda prender em sigilo o contador, né? Por uma semana, que se a imprensa não descobrisse, estaria lá nas masmorras do Supremo, né? Sei lá onde, é cubano o Alexandre de Moraes. O Toffoli é aquele fracassado advogado do PT que bombou em 2 provas para a magistratura, foi alçado ao patamar de ministro do Supremo e se lambuzou em esquema de corrupção, como hoje está claro. Mas o Gilmar é o cabeça. Ele faz um papel que o então ministro Márcio Tomás Bastos, alguém inteligente, já fez no governo petista, né, quando montava toda a narrativa, toda a estrutura para combater as denúncias do Mensalão, do Petrolão. Então o Gilmar é um cara perigosíssimo. Tá aí a prova. Esse voto dele é um voto hipócrita, canalha, e claro, tivemos direito a mais choro essa semana, quando ele falou dos 9 anos de ação do Alexandre de Moraes no STF. O espírito de corpo que o Gilmar representa é mais forte de que todos os outros ministros do Supremo. Gente, desceu a lenha, né? Rodrigo Constantino sempre com seus comentários impecáveis, gente. Já desceu a lenha e expôs a podridão da Suprema Corte de hoje no Brasil, gente. Ainda humilhou o Dias Toffoli, o fracassado Dias Toffoli, que tentou, né, fazer prova para o juiz 2 vezes, fracassou, não conseguiu, mas graças, né, a Lula da Silva, ele chegou lá, mesmo, né, não ter sido aprovado para a magistratura, 2 vezes bombou, foi reprovado, mas chegou o salvador dele, né, o Lula foi lá e colocou ele na Suprema Corte do país, e ele tá se lambuzando. Ele foi dragado, né, gente, tá? Ele se deixou dragar
pelo escândalo, pela corrupção, segundo Rodrigo Constantino. E o Gilmar Mendes, gente, tá? E aí? Segundo o Rodrigo Constantino, esse voto do Gilmar Mendes, ó, por enquanto eu voto sim pela manutenção. Será, gente, que Gilmar Mendes desistiu mesmo? Jogou toalha? Em se tratando de Gilmar Mendes, gente, tá? A gente pode esperar sempre o pior. Depois de tudo que foi exposto aqui pelo Rodrigo Constantino. Gente, e o PGR, que acabou de salvar Jair Messias Bolsonaro, acabou de tirar o Bolsonaro da prisão. Eu vou trazer todos os detalhes dessa notícia que pegou o Brasil inteiro de surpresa. Eu vou explicar por que o PGR, depois de tanta negativa, agora mudou de ideia. Vou trazer essa informação completa para vocês, mas antes, deixa eu trazer essa informação. Decisão do ministro Alexandre de Moraes agora é com relação a Eduardo Bolsonaro. Moraes libera uso de provas contra Eduardo Bolsonaro em processo na Polícia Federal. Para surpresa zero de ninguém, Moraes ferrando e lascando com Eduardo Bolsonaro. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, autorizou o compartilhamento de provas reunidas em inquérito contra Eduardo Bolsonaro. A decisão atende a um pedido da Polícia Federal do Brasil e permite que o material reunido contra o parlamentar pelo STF seja utilizado em processo administrativo disciplinar aberto pela corporação. O procedimento interno apura a conduta de Eduardo como escrivão, concursado pela Polícia Federal. Ele foi afastado do cargo em janeiro, após a abertura de investigação sobre faltas injustificadas e possíveis irregularidades no exercício de sua função. Então, o Alexandre de Moraes, para surpresa zero de ninguém, liberou. Não, a gente pode usar aqui, ó, as provas que nós encontramos contra o Eduardo. Vocês podem utilizar aí para vocês ferrarem e lascarem com o Eduardo Bolsonaro também aí, nesse processo que está tramitando aí, sendo investigado, tramitando na Polícia Federal. Para surpresa zero de ninguém. Só precisava trazer essa informação aqui para todos vocês. Agora, gente, hoje a imprensa, a internet, não se fala em outra coisa a não ser aqui essa decisão do PGR, que basicamente salvou. Essa decisão aqui, gente, praticamente Bolsonaro já está livre. Bolsonaro, gente, tá? O PGR Paulo Gonet acabou de dar um parecer favorável para a prisão domiciliar do Bolsonaro. Por que, Fabiana, depois de tantas negativas, agora o PGR mudou de ideia, ficou bonzinho de uma hora para outra e decidiu, por ele, tirar o Bolsonaro da prisão e enviá-lo para a prisão domiciliar, né? Do regime fechado para domiciliar? Vamos entender que eu vou explicar. Será, gente, que Paulo Gonet agora se converteu? Né? Agora não é mais maléfico, agora ele é bonzinho, agora ele virou uma Madre Teresa de Calcutá? Claro que não, gente. Claro que não. Claro que vou trazer para vocês, explicar aqui nos mínimos detalhes. Porque vejam só, a notícia, isso aqui já está nos principais jornais, está na Globo, está na CNN, está no UOL, está em todos, a Metrópole, está aqui. PGR é favorável à prisão domiciliar para Bolsonaro, depois de tantas negativas, porque ele deu decisão contra várias vezes, mas foram inúmeras vezes. E agora, pela primeira vez, o PGR vem aqui e dá o parecer favorável ao Bolsonaro. Tá aqui, gente. A PGR se manifestou nesta segunda-feira favorável à prisão domiciliar humanitária do ex-presidente Bolsonaro, em virtude do estado de saúde. No parecer, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, argumentou que o presidente demanda de atenção constante e entende que o ambiente familiar está apto para proporcionar. Tá aqui, então, na sexta-feira, o ministro Alexandre de Moraes, preste atenção, porque tá aqui, o pulo do gato tá aqui, gente, tá? Na última sexta-feira, o ministro Alexandre de Moraes, né, pediu uma manifestação da PGR depois do envio de um laudo pericial médico do Hospital DFSA sobre a saúde de Bolsonaro. O que os autos estampam no momento é um quadro em que o atendimento, né, de que é postulado o ex-presidente encontra apoio no dever públicos e tal. Ou seja, a própria médica que atendeu o Bolsonaro lá, quando ele passou mal no primeiro dia, disse que se demorasse 1 ou 2 horas seria fatal, que ele poderia nem estar aqui nesse dia de hoje. E o Alexandre de Moraes começou a ser pressionado pelos apoiadores do Bolsonaro. Gustavo Gaia levou lá 175 assinaturas pedindo prisão domiciliar. Flávio Bolsonaro esteve com o Alexandre de Moraes pedindo prisão domiciliar.
suplicando. Tarcísio de Freitas também esteve lá pedindo para, né, questão de humanidade, pedir justiça, pediu a prisão domiciliar do Bolsonaro. Os próprios ministros do STF alertaram, Moraes, se algo acontecer algo pior, vai cair no STF, então vai lá, solta o Bolsonaro, deixa o Bolsonaro livre, tá? Aí, na sexta-feira, o Alexandre de Moraes pediu o parecer do PGR. Gente, prestem atenção numa coisa que eu vou dizer para vocês. Por que Bolsonaro já está livre? Por que Bolsonaro já está livre? O PGR, Paulo Gonet, ele não toma nenhuma decisão sem a ordem de Alexandre de Moraes. Vocês podem ter certeza absoluta que se o PGR deu parecer favorável para o Bolsonaro, é porque essa ordem deve ter vindo de Alexandre de Moraes. Olha só, PGR, deve ter sido mais ou menos assim, gente, tá? É só uma suposição. Eu acho que foi assim. Paulo Gonet, eu preciso soltar, eu tô sofrendo pressão de todo lado, é pressão da Michelle Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro, recebi aqui um pedido de 175 parlamentares, próprios ministros aqui da Suprema Corte estão me pressionando, eu não tô aguentando mais, é pressão popular, tô sofrendo pressão de todo lado, né? A própria equipe médica, tanto da Polícia Federal quanto do próprio Bolsonaro, tá dizendo que o estado de saúde dele é grave, se alguma coisa acontecer, cara, isso aqui vai pegar muito mal pro STF, então vamos fazer o seguinte, vamos soltar o Bolsonaro, então você vai aí, ó, dá o parecer favorável, porque o PGR não faz nada. O PGR não toma uma decisão sem o aval, sem o crivo, sem a ordem do Alexandre de Moraes. Né? Inclusive, vários juristas dizem que o PGR é um pau-mandado do Alexandre de Moraes, é uma espécie de cachorrinho. Eu já vi vários jornalistas, juristas dizendo essa frase. Né, que o PGR parece mais um puxadinho do STF, parece mais um despachante do STF, parece mais um pau-mandado. Então, gente, se o PGR deu parecer favorável, não é porque o PGR pensa assim, porque ele quer assim, é porque ele está cumprindo, possivelmente, uma ordem do próprio Alexandre de Moraes. Então, escreva, eu tô dizendo para vocês, gente, tá? Alexandre, depois disso aqui, PGR deu parecer favorável, é porque essa decisão já foi tomada pelo ministro Alexandre de Moraes. Inclusive, ontem eu postei aqui no canal, se você não assistiu, assista o último vídeo que eu postei aqui ontem, o Igor Gadelha descobriu que o Alexandre de Moraes quer tomar essa decisão aí da soltura do Bolsonaro, depois de ter uma reunião com a Michelle Bolsonaro, para não parecer que ele tomou a decisão depois do pedido do Flávio, porque ele acha que pode ajudar o Flávio Bolsonaro na eleição, interferir na eleição, e o Igor Gadelha descobriu que ele quer tomar a decisão depois de ter uma reunião com a Michelle, depois da reunião com a Michelle, dá a decisão para a prisão domiciliar do Bolsonaro. E claro que a gente está aqui acompanhando para ver se realmente vai ser assim que vai acontecer aí da divulgação dessa decisão do Moraes. Ou seja, a qualquer momento, gente, a partir das próximas horas, a qualquer momento, deve vir aqui nas principais manchetes do país: Moraes concede prisão domiciliar para Bolsonaro. Ou seja, gente, tá? Pelo PGR já liberou. PGR já deixou o Bolsonaro livre. O PGR já liberou o Bolsonaro. Agora, a decisão está nas mãos do ministro Alexandre de Moraes. E logo de cara, o melhor vídeo que você vai assistir neste dia de hoje, que é esse do Rony Gabriel. Simplesmente esse é o vídeo, gente, tá? Que destruiu toda e qualquer possibilidade do Lula se perpetuar no poder no Brasil. O Lula, depois desse vídeo aqui, tá acabado, gente, tá? Acabou para Lula da Silva. Se ele tinha algum sonho, né, em continuar na presidência do Brasil. Escândalo, gente, tá? Escândalo acaba de ser revelado expondo Lula, seus cupinchas, com o escândalo do Daniel Vorcaro e o escândalo do caso Márcia. Assistam, gente, tá? Eu prometo que esse vídeo aqui vai valer a pena cada segundo da sua atenção. Vejam só. Sistema descartando a série, o sistema descartando Lula, chega um novo capítulo e agora é a briga da Globo com o PT. Pega a pipoca e assiste esse filminho aqui que vocês vão gostar bastante de ver. Nesses últimos dias a Globo fez um editorial, trouxe esse PowerPoint aqui. Lembra muito o PowerPoint da Lava Jato, olha só que interessante, vocês já estavam com saudade desse PowerPoint, mas dessa vez quem fez PowerPoint foi a Globo. E bom, aqui no meio tá o Daniel Vorcaro, aqui tá o Lula, o Guido Mantega, o PT, o atual presidente do Banco Central indicado pelo Lula, o Lewandowski, o ministro, né, que pediu demissão aí, que era do STF, também indicado pelo Lula, o Ciro Nogueira, o
o Rueda, que é o presidente do União Brasil. Aqui eles botam o Nicolas por causa daquele negócio do jatinho, que já foi mais do que explicado, que ele pegou uma carona lá, nem era do Vorcaro, enfim. É claro que tinha que ter essa pitadinha, né, contra a direita. Mas aqui tá, ó, Xandão, João Dória, né, que traiu o Bolsonaro, Hugo Mota e Davi Alcolumbre. Mas o mais legal é o PT da Bahia, que aparece aqui, ó, junto com o Lula. Por quê? Por causa das reuniões obscuras que o Lula teve com Manteiga pra indicar a galera. Enfim, essa situação toda tá sendo investigada de fato. Algumas dessas ligações aqui, talvez a maioria delas, está extremamente correta. Agora, dá uma olhada na reação dos petistas. O PowerPoint canalha exibido no jornal da Andréa Sadi da Globo News, colocando fotos de Lula e do PT perto de Vorcaro, escondendo o Bolsonaro e blá 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 blá. O sobrinho da Dilma Rousseff. Criminoso. A Globo News acaba de soltar um PowerPoint criminoso para ligar o presidente Lula ao esquema do Bolsomaster. Eles ainda estão tentando jogar no colo do Bolsonaro e eu já vou chegar lá nessa análise aqui. PT na Câmara. Parece que a Globo esqueceu de colocar algumas coisas no PowerPoint. Aí eles fizeram um PowerPoint tentando jogar tudo no colo do Bolsonaro, ó, indignados. Rogério Correia também, do PT, ó, dizendo isso a Globo não mostra, dono do Master, blá blá blá, tentando ainda jogar no colo do Bolsonaro. Só que aqui ele foi mais longe, ó a briga. Dono do Master, Daniel Vorcaro, patrocinou o evento da Globo em Nova York. Vorcaro patrocina o evento da Globo e quem tem relação com o Master é o Lula. Olha que briga. Ó, eles mudaram o PowerPoint aqui. Para melhorar a situação, olha, Globo News não tem jornalistas. Na verdade, tem militantes de extrema direita disfarçados. Bom, gente, você que me acompanha já vê que há muito tempo eu venho mostrando para vocês que uma hora ou outra a Globo ia começar a atacar o PT e atacar o Lula porque tá no momento dele sair de cena. E o PT tá com raiva dizendo que estão fazendo 3 representações contra a Globo, na justiça, tá vendo? Por causa do tal do PowerPoint que foi exibido. Isso tudo acontece num seguinte contexto. O Lula já deu a ordem, tá desesperado, principalmente diante da comunicação do próprio governo para criar essa ideia de Bolsomaster, que não tá pegando. Então ele quer de alguma forma jogar isso no colo do Bolsonaro. Só que nem a Globo comprou, e é bom lembrar que a Globo ainda recebe dinheiro de publicidade do governo. Ou seja, alguma coisa está acontecendo. Um grupo maior de sistema não quer mais o Lula e ele está simplesmente definhando. E a prova disso é a seguinte: esse cauche aqui é uma espécie de site de apostas, onde a galera bota o dinheiro delas e pode apostar em absolutamente qualquer coisa. E tem um detalhe, a galera começou a apostar em que o Flávio vai ganhar as eleições, ó, aqui no Brasil. Ele ultrapassou o Lula, isso aconteceu ontem. E aí você consegue entender o desespero do governo para tentar jogar essa história do Master no colo do bolsonarismo. Por quê? 2 motivos. A Quaest trouxe uma pesquisa que mostra que 66% dos brasileiros veem apoio ao impeachment no STF como um fator para voto no Senado. Se 66% estão dizendo que para votar num senador significa que ele tem que saber a posição dele quanto às questões do Supremo, e nós não vemos o PT em momento algum bater no Toffoli, bater no Alexandre de Moraes, bater em ninguém dessa linha, o que resta pro Lula é jogar isso no colo do bolsonarismo, correto? Perfeito. Porque eles estão vendo o Flávio subir nas pesquisas, o Lula estagnar e cada vez caindo mais a cada notícia que sai. E bom, vendo essas pesquisas, tem um outro detalhe muito interessante. Esse nomezinho aqui, Renan Santos. Porque ele aparece aqui, olha só que interessante, com 4% das apostas. Provavelmente é da galera dele também. Só que, dentro da mesma estratégia do PT, o Renan Santos, que é o candidato do MBL Missão, pra você que não sabe quem é Renan Santos, é esse aqui, ó, do lado do Orlando Silva, unido com a esquerda mais radical que existe, pedindo impeachment do Bolsonaro. Fora Bolsonaro. Bom, essa galera também tá querendo jogar de alguma forma no colo do bolsonarismo essas denúncias do Banco Master e tomar o protagonismo quanto à questão do Banco Master. Só que aí, quando você vai ver o contexto, quando você vai estudar todos os fatos, primeiro eu me deparei com esse vídeo aqui. Achei o máximo. Olha só que legal. Aqui, olha aqui, Alexandre. Olha Alexandre de Moraes. Tô falando com você, Alexandre de Moraes. Nós vamos te prender. Olha só, Dias Toffoli. Nós vamos te prender. Zettel, nós vamos te prender. Nós vamos prender todos vocês. Ou é o seguinte: isso é vida ou morte. Ou a gente prende vocês, ou vocês movem a máquina pra prender a gente. Não tem outra alternativa. A gente não vai parar enquanto vocês não estiverem presos. Espero que vocês gostem dessa live. O que essa galera faz? Tenta jogar no colo do bolsonarismo para ganhar algum tipo de protagonismo, assim como o PT tá fazendo. Ataca a tudo e todos, independente de estar fazendo um bom trabalho, independente de ser o denunciante, ou seja, o intuito deles não é melhorar o Brasil, não é se aliar com pessoas que daqui a pouco estejam fazendo algo, embora tudo bem se eles têm alguma coisa contra o Bolsonaro, o Flávio, assim por diante, mas eles não conseguem reconhecer o mínimo se eles não estiverem à frente de todo o protagonismo.
Sobre a galerinha, que não foi o único comentário assim, grava um vídeo falando a mesma coisa que o Kim. Então, deixa eu falar uma coisinha aqui pra vocês. Principalmente pro Kim, pra galera do MBL. Você disse que você vai prender o Toffoli. Você disse que você vai prender o Alexandre. Você disse que vai prender o Zetel. Vai prender todo mundo. Eu não sou deputado. Não sou deputado, sabe? E eu fiz. O cara tá preso. A denúncia que vocês descredibilizaram, que vocês falaram que era mentirosa, foi citada pelo André Mendonça. E o Vorcaro já tá preso. Ele vai delatar. Provavelmente, quando ele delatar, muito mais gente vai acabar caindo. E eu não sou deputado. Eu não tenho poder na mão. Então, não é só fazer videozinho. Porque eu não vou sair por aqui cantando virtude, dizendo eu vou prender fulano, ciclano ou beltrano. Não. Isso aqui, essa síndrome de protagonista, quem tem são vocês. O que eu vou fazer é um bom trabalho, continuar denunciando o vagabundo e mostrando a realidade daqueles que só queriam poder pelo poder e não pelo bem do Brasil. Então, por mim, não sei o que vai sair da boca do Daniel Vorcaro. Mas o que sair, quem estiver envolvido, que vá todo mundo pra cadeia, independente de espectro político. Agora, dá protagonismo pra quem não fez absolutamente nada e ainda critica quem fez, critica quem botou a cara a tapa, critica quem de fato denunciou, aí seus moleque, vamos ver se eu tô na esquina, tá bom? A série O Sistema Descartando Lula chega um novo capítulo. Tá aí, pessoal, né? Aí eu me lembro daquele ditado, né? Para isso que eu pago a internet, gente. Quem diria que um dia a gente iria ver a Globo, né? Onde o Lula jorra milhões e milhões. Se eu não me engano, gente, parece que no último ano foram mais de 300 milhões de reais. Foi o que o governo, através do nosso, porque o Lula, ele gasta o nosso dinheiro, né? Foi o que o Lula jorrou dentro da Globo. Resultado: Globo está descartando, além de descartar, ainda está humilhando Lula da Silva sem dó e nem piedade. E a pergunta que fica é: por que o Grupo Rede Globo desistiu de Lula da Silva? Por que a Globo agora decidiu descartar Lula da Silva? Eu acho que a resposta, gente, não é muito difícil da gente encontrar. Basta você dar um Google. Pesquisas Lula e Flávio Bolsonaro. A Globo já percebeu que o Lula acabou. A Globo já percebeu que o Lula se ferrou. A Globo já percebeu que o povo não aguenta mais pagar tanto imposto. Que o povo não aguenta. A Globo já percebeu que o povo não aguenta mais tanta corrupção. É corrupção no Lula 1. Né? Foi corrupção no Lula 1, foi corrupção no Lula 2, principalmente no que tange a Lava Jato, Petrolão, Mensalão. Agora, gente, tá? Esse Lula 3 veio para destruir, né, gente, tá? E o povo não é bobo, não é burro, tá tendo acesso às informações através das redes sociais. O povo antigamente só consumia Globo, eram facilmente dilubriados, né? Agora não, tem rede social, tem nós aqui para revelar tudo e toda a verdade aqui. Por isso que eu sempre utilizo essa frase para vocês: o cidadão bem informado jamais será escravizado. E o povo acordou, já entendeu que o Lula é um câncer, é um atraso para o Brasil. E se o Lula tá caindo nas pesquisas, é claro que a Globo não vai ficar do lado de perdedor. Claro que a Globo não vai fazer propaganda para que eles sabem que vai ser destruído, massacrado nessa eleição. Então, gente, ao que tudo indica, a Globo já tá, abandonando o barquinho, e não só abandonando, pulando do barco e humilhando, porque isso aqui, gente, foi humilhante. Vocês viram a esquerdalhada toda desesperada, né? Todos os esquerdistas da base do Lula, parlamentares, apoiadores, estão assim, até o sobrinho da Dilma, gente, tá? Aquele que tá desesperado pra ganhar um cargo de deputado federal. Todos, gente, tá? Furiosos, revoltados com o PowerPoint do Grupo Rede Globo, gente, tá? Quer deixar um petista furioso? Vou dar essa visão aqui pra vocês que estão do outro lado, investindo. Quer deixar um petista furioso? Chega nele e fala essa frase: PowerPoint. Nossa Deus, gente, tá? Esse povo fica revoltado e furioso. Você sabe que eles odeiam essa palavra PowerPoint desde a época do PowerPoint do Deltan Dallagnol, na época da Lava Jato. E não para por aí não, gente, tá? Meu Deus, gente, tá? Lula da Silva deve estar desesperado. É tanto de dinheiro que eu jorrei nessa Globo. Essa Globo tem a petulância, tem a audácia de fazer um PowerPoint me colocando lá no topo, me expondo dessa forma, no escândalo do caso Master, né? E do Daniel Vorcaro. O Lula deve estar revoltado com isso aqui, gente, tá? Tem mais, gente.